E se, neste exato momento, nas profundezas do espaço, estiver viajando um mensageiro da humanidade que já deixou os limites do sistema solar? Ele foi lançado ainda no século passado, mas até hoje transmite sinais para a Terra. Esse é o lendário sonda Voyager 2. Durante sua jornada, ele passou pelos mundos gigantes de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e nos mostrou o cosmos de uma forma que ninguém jamais tinha visto antes. Mas para onde ele está indo agora? O que você acha? Até onde uma sonda moderna pode se aprofundar no espaço em 44 anos? O que ele verá além da Terra e que perigos enfrentará? A resposta da primeira pergunta já sabemos. Neste estágio, uma nave não tripulada criada no final do século passado pode percorrer cerca de 11 bilhões de milhas em menos de meio século, uma distância inimaginável pelos padrões terrestres. Isso foi claramente demonstrado pela Voyager 2, que por muitos anos cruzou a escuridão total do universo. E você não vai acreditar em quantos mistérios o pequeno explorador espacial desvendou durante sua jornada. Equipado com uma variedade de instrumentos científicos, a Voyager 2 proporcionou aos astrônomos uma descrição detalhada de sua rota heróica, traçada através das dificuldades rumo às estrelas distantes. Por onde devemos começar? Provavelmente pelos dados obtidos pela sonda dentro do sistema solar. E quanto aos telescópios de alta tecnologia, você pode questionar? Eles já observam os planetas vizinhos há muito tempo, transmitindo informações úteis sobre os objetos. Sim, mas a atividade deles não se compara ao trabalho de uma sonda que está em proximidade direta com o corpo celeste. No segundo caso, as informações recebidas são muito mais informativas. Então, de onde partiu a missão Voyager 2? Ela começou pelo gigantesco Júpiter, que, se quisesse, poderia engolir todos os planetas do sistema solar. Claro, já sabíamos antes que nosso sistema planetário é composto por objetos rochosos do tipo terrestre e gigantes gasosos, além de estarmos cientes dos anéis de gelo de Saturno e dos furacões globais de Júpiter. Mas isso eram apenas fragmentos de informação, lacunas que a Voyager 2 se propôs a preencher junto com seu curioso irmão gêmeo. Voyager 2 começou a enviar imagens de Júpiter para a Terra em 24 de abril de 1979. As imagens iniciais mostravam a atmosfera turbulenta do gigante gasoso. Com a série de fotos, astrônomos criaram um curta-metragem e entenderam melhor a circulação atmosférica. Ao contrário da Voyager, a segunda sonda passou muito perto dos satélites de Júpiter, Io e Europa, capturando o período em que eles se aproximavam. Como resultado, obtivemos imagens impressionantes do vasto sistema de Júpiter, incluindo fotos nítidas de seus satélites Callisto, Ganymedes, Europa, Io e Amaltei. No ponto mais próximo de Júpiter, Voyager 2 esteve em 9 de julho de 1979, a uma distância de 4.785 milhas. Dessa localização, a sonda transmitiu dados atualizados sobre as nuvens do planeta. 4 luas e o sistema de anéis foram redescobertos, além de terem sido obtidas 17.000 novas imagens compiladas a partir das câmeras das duas sondas Voyager. Pelo menos 80% da superfície de Ganímedes e Callisto, assim como de Saturno, os astrônomos mapearam. No final, o Voyager 2 em certa medida repetiu a missão fotográfica de seu predecessor, superando-o. Saturno. O encontro da sonda com o sexto planeta do Sistema Solar aconteceu em 22 de agosto de 1981, 2 anos, depois que a nave deixou Júpiter e enviou à Terra a primeira imagem do satélite de Saturno, Jápito. Quando a Voyager 2 passou por Saturno, foi confirmado que a espessura dos seus anéis é de aproximadamente 980 pés. Mas essa é uma média bem aproximada, pois em alguns lugares esse parâmetro chega a apenas 100 metros. Durante o tempo em que esteve próximo do planeta, a sonda atravessou os anéis de Saturno a uma velocidade de 8 milhas por hora. Isso aconteceu muito rápido, em questão de alguns segundos. Durante a manobra arriscada, miríades de partículas de poeira penetraram simultaneamente no corpo metálico da nave espacial, deixando rastros de plasma para trás.
Voyager 2 também registrou as luas de Saturno e Perião, Encélado, Tétis, Febe e as recentemente descobertas Helena, Telesto e Calipso. Urano. Parecia que duas tarefas principais estavam concluídas, hora de descansar, mas os cientistas decidiram diferente. Os desenvolvedores decidiram enviar a nave veterana a Urano. O encontro com esse planeta também abriu a possibilidade de voar até Netuno. Mas antes disso, o Voyager 2 passou 5 horas e meia estudando atentamente o fantasmagórico e distante Urano. A sonda tornou-se o primeiro aparelho criado pelo homem a passar por esse planeta. As observações detalhadas de Urano começaram em 4 de novembro de 1985. Os primeiros sinais da sonda chegaram à Terra em cerca de 2 horas e meia. Com quais dificuldades a Voyager 2 se deparou ao estudar esse corpo celeste? O problema mais perceptível foi a falta de luz. O planeta gelado recebe 400 vezes menos luz do que a Terra. A maior aproximação com Urano ocorreu em 24 de janeiro de 1986. A uma distância de aproximadamente 50.640 milhas, quais descobertas marcantes o Voyager 2 pode se orgulhar de ter feito nesse local? A sonda descobriu 10 novos satélites que foram nomeados em homenagem a heróis das tragédias de Shakespeare: Puck, Pórcia, Julieta, Rosalinda, Belinda, Desdémona, Cordélia, O Retorno, Ofélia, História, e Bianca. Encontrou 2 novos anéis, além dos 9 já conhecidos, e registrei um campo magnético inclinado em 55 graus e um pouco deslocado do centro. A Voyager 2 também enviou fotos impressionantes dos grandes satélites de Urano. Após o encontro com o planeta em 14 de fevereiro de 1986, a nave espacial realizou, na metade do caminho, a única manobra gravitacional, a maior e mais significativa já feita até então. Isso era necessário para a Voyager 2 traçar a rota até Netuno. A sonda se aproximou de Netuno em 25 de agosto de 1989. Para isso, a Voyager 2 percorreu cerca de 9.980 milhas, voando sobre as nuvens dos planetas gigantes, chegando mais perto durante as 4 voltas feitas ao se aproximar deles. Enquanto isso, a nave espacial continuava trabalhando arduamente. Por exemplo, ela descobriu 6 novos satélites e 4 anéis. O próprio Netuno se revelou uma verdadeira caixa de surpresas. Descobriu-se, em especial, que sua superfície está longe de ser tranquila. Lá, ventos infernais sopram permanentemente a velocidades de cerca de 60 milhas ou 110 km por hora, e esse é o menor valor, pois a velocidade dos fluxos atmosféricos de algumas tempestades estáveis em Netuno é a maior do sistema solar, chegando a 2.400 km por hora. A sonda conseguiu descobrir algo sobre a atmosfera de Netuno? Os instrumentos mostraram que o elemento mais comum é o hidrogênio, embora também haja metano na atmosfera, o que dá a Netuno aquele tom azul bonito. Nas imagens é possível ver claramente 3 enormes estruturas, provavelmente furacões, a grande mancha escura, a pequena mancha escura e o Scooter. O Voyager 2 também registrou 2/3 do maior satélite de Netuno, Tritão, o corpo mais frio conhecido do sistema solar, e um criovulcão que libera nitrogênio na superfície do planeta. Imagens impressionantes do hemisfério sul de Netuno mostraram aos observadores da agência espacial uma paisagem estranha, cujo relevo lembra um melão barbudo. O final da missão do Voyager 2 nesse local foi um voo triunfante ao redor de Netuno. Vale ressaltar que, após o estudo do planeta distante, a sonda continuou funcionando plenamente por muitos anos. Por exemplo, em 2011, sob comando do Centro, ele mudou para motores alternativos responsáveis pelo sistema de navegação. E em 2019, a NASA anunciou o recebimento de dados do meio interestelar transmitidos pela nave. Para onde o Voyager 2 foi depois de visitar Netuno? Por algum tempo, a sonda seguiu uma rota abaixo do plano da eclíptica e deixou o sistema solar em um ângulo de 30 graus,
a uma distância de milhões de milhas do ponto de partida. Após encontrar Netuno, vários instrumentos da Voyager 2 foram para modo de baixo consumo para economizar energia. É notável que, 12 anos após o lançamento, em novembro de 1989, a NASA renomeou oficialmente o projeto, dando-lhe um nome mais pomposo: Nave Espacial da Missão Interestelar Voyager. Os instrumentos secundários foram desativados de forma permanente. A bordo da sonda continuaram funcionando apenas 7 dispositivos de pesquisa espacial. Qual seria o destino do Voyager 2 depois disso? Em 5 de novembro de 2017, a nave espacial estava a uma distância de cerca de 116 unidades astronômicas, ou aproximadamente 11 bilhões de milhas da Terra, movendo-se a uma velocidade de 9,6 milhas por segundo em relação ao Sol na direção do telescópio Constelação. Se o Voyager 2 mantiver sua velocidade atual, levará cerca de 19 bilhões e 390 anos para percorrer a distância de apenas um ano-luz. Você não vai querer saber qual evento marcante aconteceu em 8 de julho de 2019? Nesse dia, sob comando do centro, o Voyager 2 ativou com sucesso os instrumentos de correção de trajetória de manobras, que são usados para controlar a nave espacial no futuro próximo. Depois, em 28 de outubro de 2020, a NASA restabeleceu contato com o Voyager 2, que estava a mais de 11,6 bilhões de milhas da Terra. Agora, a sonda está além da influência do Sol, no meio interestelar. Aliás, para quem não sabe, informo que a missão original do Voyager foi criada para implementar um programa chamado Grand Tour, que previa uma grande viagem pelos planetas do Sistema Solar. O plano ambicioso do final dos anos 70 era destinado a naves espaciais complexas, projetadas para estudar 5 planetas externos, mas os cientistas foram obrigados a congelar parcialmente o projeto em janeiro de 1972, principalmente devido aos custos excessivos previstos, estimados em $1 bilhão. Em vez disso, foi proposto lançar apenas 2 naves espaciais para Júpiter e Saturno, em 1977. Ambas as sondas foram desenvolvidas especialmente para estudar os 2 gigantes gasosos e eram mais adequadas do que suas predecessoras, as Pioneer 10 e 11, lançadas em 1974. Os desenvolvedores da missão sugeriram que, se a primeira Voyager tivesse sucesso, a segunda seria enviada para Urano e Netuno. Isso poderia ser feito usando manobras gravitacionais, como de fato aconteceu depois. As 2 naves espaciais receberam câmeras de vídeo coloridas de varredura lenta para fotografar corpos celestes e seus satélites. As sondas tinham vários instrumentos para registrar dados magnéticos, atmosféricos, de satélites e outras informações dos planetas e seus satélites. O design das 2 naves espaciais se baseou nos antigos modelos Mariner. Até 7 de março de 1977, elas eram conhecidas como Mariner 11 e Mariner 12. Na época, o diretor da NASA, James Fletcher, anunciou que seriam renomeadas para Voyager. Todos estão curiosos. O que o Voyager 2 faz agora? Nas profundezas escuras do espaço, a bilhões de milhas de casa, a nave espacial Voyager 2 da NASA se tornou um elo importante nas pesquisas astronômicas, tornando-se a segunda sonda a entrar no espaço interestelar. Mas é claro, uma missão tão séria não foi isenta de problemas. Em novembro de 2018, a NASA, como de costume, mantinha contato com a sonda, mas um dia os funcionários da agência não conseguiram se comunicar com o aparelho, o que os deixou bastante surpresos. Isso foi precedido por um evento sem precedentes que ocorreu em 28 de janeiro de 2020. O que aconteceu então? A nave espacial foi atacada por alienígenas? Ou foi engolida por um buraco negro? Não, o que aconteceu foi que a sonda simplesmente parou de repente, interrompendo seu movimento. Voyager 2 parou imediatamente antes de realizar a manobra planejada. A nave deveria girar 360 graus para calibrar um dos instrumentos a bordo. Mas, em vez disso, não saiu do lugar. Como resultado, ambos os sistemas do Voyager ficaram funcionando sem parar, consumindo uma enorme quantidade de energia. Qual era o problema? O problema era que a nave espacial esgotou rápido demais a energia disponível e isso levou à ativação do sistema de proteção. Ao reiniciar,
o software desligou automaticamente os instrumentos científicos da Voyager 2 para economizar energia. Afinal, ela tem um suprimento de recursos bastante limitado. Era urgente resolver o problema, pois a Voyager 2 seguia se afastando da Terra. Assim, para evitar falhas desse tipo e melhorar significativamente a comunicação, foi proposto um plano de modificação da antena como solução para a situação. Durante a implementação do projeto, a comunicação por rádio com a Voyager 2 foi completamente desligada, e isso por um ano inteiro. Foi uma medida arriscada, mas necessária, então os engenheiros decidiram apostar tudo. Felizmente, o ano de silêncio passou relativamente tranquilo para a sonda. Felizmente, o ano de silêncio da nave acabou rapidamente e com sucesso. O contato com a Voyager 2 foi restabelecido em 2 de novembro de 2020, após o envio de uma série de instruções para a nave por meio de um canal de comunicação especial. Como resultado, em 12 de fevereiro de 2021, a comunicação com a sonda foi finalmente restabelecida. Atualmente, a missão da Voyager 2 está novamente ativa e produtiva. A nave continua seu voo interestelar, ao mesmo tempo em que estuda o ambiente ao redor e envia dados para a Terra. Embora a câmera da sonda não seja potente o suficiente para produzir imagens de alta qualidade, a Voyager 2 continua sendo importante para a humanidade no que diz respeito à exploração espacial. Este é o segundo objeto interestelar criado na Terra e o único com o qual mantemos contato com tanta frequência. Ou seja, neste momento, a Voyager 2 é a última dos moicanos, por assim dizer, representante de uma espécie em extinção. Sem dúvida, chegará o momento em que sua fonte de energia se esgotará e a missão continuará. A missão chegará ao fim, deixando a sonda vagar eternamente nos gelados braços do infinito. O universo é complexo e multifacetado. Nela existem muitas coisas incompreensíveis e às vezes francamente sem sentido, ou que parecem assim para uma pessoa não iniciada. Hoje vamos falar sobre números, mas não os comuns, aos quais estamos acostumados, e sim os praticamente impossíveis. A matemática é uma ciência que não tolera aproximações, mas ao mesmo tempo, dentro dela convivem tanto o número racional p quanto o símbolo do infinito. Além dos números bem conhecidos, embora enormes, existe um que está além da imaginação humana. Por quê? A imaginação das pessoas é tão limitada? De jeito nenhum. É impossível imaginar fisicamente esse número que já entrou para o Guinness e recebeu o nome em homenagem ao matemático Ronald Graham. O mundo ficou sabendo dele em 1977, quando o cientista encontrou uma solução não trivial para um problema complexo envolvendo um hipercubo relacionado ao campo da combinatória. O conjunto de números apresentado como prova do teoria de Ramsey acabou sendo o limite superior dos números que já foram usados em exemplos matemáticos. Mas o objetivo desses números não é escrevê-los até cansar a mão. O valor deles deve corresponder a alguma quantidade. Alguns conjuntos realmente são muito grandes, mas nenhum deles se compara ao número de Graham em termos de abstração e implacabilidade. Antes de falar sobre ele em detalhes, vale a pena mencionar brevemente aquelas quantidades que a imaginação humana ainda consegue conceber. Os grandes números a seguir não são simples sequências aleatórias de símbolos, mas estão ligados a um grupo ou área específica. Geralmente são apresentados como números elevados a uma potência. Esse método é conciso e conveniente tanto para a compreensão quanto para a escrita. Vamos mencionar primeiro os milhões e bilhões, dos quais praticamente todos têm alguma noção. Quem não gostaria de ganhar um prêmio de 1 milhão? Quem não sabe que a Terra tem 7 bilhões de habitantes? Todo mundo já ouviu falar sobre as 100 bilhões de estrelas que brilham na Via Láctea? Ou sobre a mesma quantidade de neurônios no cérebro humano? É relativamente fácil formar uma noção concreta de 1 milhão ou até mesmo de 1 bilhão. Frequentemente, eles são escritos como um número com potência de 10 elevado a 6 e 10 elevado a 9. Depois vem as potências de 10 mais elevadas. 10 elevado a 12 trilhão, 10 elevado a 15 quadrilhão, 10 elevado a 18 quintilhão. Mas até esses números enormes têm equivalentes reais. Por exemplo, 1 trilhão de peixes vive nos oceanos da Terra,
onde cerca de 1 quintilhão de metros cúbicos de água se agitam livremente, e nas margens rastejam 1 quatrilhão de formigas trabalhadoras. Mas isso é só um aquecimento. Agora começa algo difícil de imaginar. Sextilhão universal. 10 elevado a 21. Na primeira potência, é aproximadamente o número de estrelas no macrocosmo observável. De qualquer forma, os astrônomos decidiram parar nesse número, concordando que esse é o valor mínimo. Ninguém contou os astros manualmente. Sextilhão é um seguido de 21 zeros. Dos números muito grandes que têm um equivalente real, este é o menorzinho. Septilhão terrestre, isso é 10 elevado a 24. Nós raramente ouvimos ou usamos essa palavra na fala, mas mesmo assim, vale a pena memorizá-la. Septilhão de quilogramas é o peso do nosso planeta. O número de quebrar a língua. 100 quinquagegentilhões é 10 elevado à 80ª potência. Esse número se compara ao total de partículas subatômicas do universo. O lendário Google. Um número nomeado por engano causou uma revolução na mente e nas ideias da humanidade. A unidade com 100 zeros se tornou lendária, e seu criador demorou muito para encontrar uma aplicação técnica adequada para esse amontoado de números. Finalmente, foi criada uma teoria que diz que, após 10 elevado a 100 anos, o último buraco negro explodirá e o universo começará uma contagem regressiva, encolhendo gradualmente até um ponto de onde um dia nasceu. Visitando Planck. 10 elevado a 185 é o volume do universo visível em termos das grandezas de Planck. Esse é o menor tamanho que o ser humano é capaz de imaginar e calcular. O mesmo pode ser dito sobre o próprio número. É aí que as possibilidades da nossa imaginação acabam. Mas ainda assim, vamos testá-la mais uma vez. A teoria das cordas. 10 elevado a 500 é o número de universos possíveis se acreditarmos na complicada e difícil de entender teoria das cordas. Depois disso, é só um emaranhado de matemática. O reino dos monstros numéricos parece até zoar com a gente ao olharmos para eles. E, no entanto, existem números muito maiores do que os mencionados. Ao mesmo tempo, apesar de serem valores bastante abstratos, eles representam alguma coisa. Exceto talvez o Google. É apenas um número bonito e amplamente divulgado, 10 elevado ao Google. Por exemplo, o enorme, mas útil número de Mersenne. No momento, seu limite é conhecido. O maior número primo que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Ele é igual a 2. 3.112.609 minus 1. Isso é quase 13 milhões de dígitos. Consegue imaginar algo assim? Ou um titã numérico ainda mais assustador, o número de Skills. Ele representa o limite superior para um problema matemático, e é igual a 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 963. Comparado a ele, até mesmo o Googleplex fica para trás de forma insignificante. E agora, finalmente, chegamos à verdadeira monstruosidade matemática, o número de Graham. Esse é o limite intransponível das possíveis soluções daquele problema do hipercubo mencionado no início do vídeo. Para explicar como ele surgiu, é preciso lembrar da notação de setas de Knut, que é usada para representar números extremamente grandes. A essência do método é substituir as potências em escada por setas verticais. Por exemplo, 3, seta vertical, 3 é igual a 3 elevado a 3. Ou seja, uma seta representa a operação de exponenciação. Em seguida, ao adicionar mais um 3, duas setas e 3, a expressão ficará assim. 3 elevado a 3 elevado a 3, ou seja, 3 elevado a 27. Ou 7 trilhões, 625 bilhões, 597 milhões, 484 mil, 987. Você pode dizer que não é tanta coisa. Espere, em breve será 100 vezes mais. Por exemplo, raiz 3. Os 3, ou G1, formam uma torre de 3 com altura de 7 trilhões. Se você estender essa trilha no espaço,
ela facilmente alcançará Marte. Note que isso não é o número em si, mas apenas o empilhamento das potências. Apenas 5,3 dessa torre já cobrem completamente o Googleplex, e os primeiros 10 centímetros dessa monstruosa pilha deixam todos os computadores existentes na Terra perplexos. Depois disso, há apenas o vazio e a ignorância. Agora teremos que conviver com isso. As setas se multiplicam até 100 ou mais. A torre de expoentes cresce, mas ainda é G1. Depois vem o G2, onde a quantidade de setas de Knut será equivalente ao número G1 e assim por diante, em camadas. Cada camada anterior corresponde numericamente ao número de setas da seguinte. Existem 64 desses G no número de Graham. Se você espera ver mais um septilhão de sextilhões como resultado, vai se decepcionar. Esse monstro não tem uma representação numérica, ele é representado por uma fórmula. G é igual a F elevado à 64ª potência, entre parênteses. 4, onde Fn é 3 seta vertical para cima, elevada a n, 3. Não faz sentido calcular tudo isso, além de não ser seguro. Você pode facilmente acabar em um hospício como o infeliz geógrafo de O Bezerro de Ouro. Para entender, vamos fazer uma analogia, mas também é melhor não ficar tentando imaginá-la. O número de Graham não caberia nem mesmo naqueles 10 elevado a 500 multiversos, mesmo que numerássemos cada partícula. Às vezes, essa loucura numérica se aproxima mais da filosofia do que da matemática. Como se fosse uma matriz isolada, na qual os números vivem independentemente de nós, além da compreensão humana. Mas o pesadelo matemático, afinal, tem um fim. Aqui estão os 10 últimos dígitos desse número absurdo. 24, 64, 19, 53, 87. Guarde-os e conte aos seus netos. Vamos revelar um segredo. O primeiro nem o próprio Grêmio sabe. Se ainda assim quiser calcular os primeiros dígitos, considere, dificilmente conseguirá, pois o cálculo será interrompido cedo pela contração do universo. Depois de tudo o que foi dito, muitos vão se perguntar: quem precisa disso? Por que calcular o limite superior da variabilidade dos segmentos coloridos de um hipercubo mítico? Mas não tome decisões precipitadas. De repente, aquilo que agora parece impossível e até absurdo, daqui a 1000 ou 1 milhão de anos, se tornará elementar e totalmente real, como carros e aviões, nos quais há apenas um século era difícil acreditar. Estamos acostumados a viver em um mundo onde a humanidade é a espécie dominante. Vizinhos inteligentes com quem possamos compartilhar conquistas intelectuais simplesmente não existem. Mas acontece que, por séculos, formas alternativas de vida se desenvolveram ao lado dos terráqueos e apenas agora foram encontradas evidências indiretas de sua existência. Ao mencionar extraterrestres, a imaginação invariavelmente cria imagens estereotipadas. O horizonte terrestre fica lotado de discos voadores, de onde descem para o planeta robôs exóticos que destroem os restos da civilização e transformam a Terra em um deserto sem vida. Mas não devemos dar asas a essas fantasias, pois tudo pode ser completamente diferente. Tente adivinhar um enigma simples. Por muito tempo ela foi vista como homônima da Terra. Ela está envolta em densas névoas sulfurosas, como se fosse coberta por um véu de mistério não desvendado. Em tamanho e massa, ela é praticamente idêntica ao nosso planeta. E mesmo assim, é um mundo completamente diferente, severo, grotesco e sem vida. De que planeta estamos falando? Correto, da quente e morta Vênus. Mas será que ela é mesmo tão sem vida quanto parece? Devido à semelhança externa e física, Vênus foi por muito tempo considerada a gêmea da Terra. Os cientistas tinham certeza de que, sob a camada de nuvens de Vênus, cresciam jardins paradisíacos perfumados e lagos de superfície espelhada brilhavam. As ilusões se dissiparam imediatamente após o voo da sonda que entrou na atmosfera mortal de Vênus. O primeiro aparelho que conseguiu medir a temperatura da superfície foi o americano Mariner 2 em 1962, que conseguiu observar Vênus de perto.
Pouco depois, em 1965, as sondas soviéticas Venera 2 e Venera 3 conseguiram alcançar a superfície de Vênus. Mas a eletrônica não resistiu às condições extremas do planeta. No entanto, um avanço é um avanço. A sonda soviética foi a primeira a chegar à superfície de Vênus e, em muitos aspectos, as informações coletadas por ela mostraram aos terráqueos que a vizinha da Terra é, de fato, um verdadeiro inferno. Descobriu-se que o planeta, aparentemente inofensivo, é um verdadeiro inferno, onde faz cerca de 500 graus Celsius ventos de furacão, sopram continuamente, chuvas de ácido sulfúrico concentrado caem sem parar, e a pressão é comparável à das profundezas da Fossa das Marianas. Naturalmente, o aparelho, projetado levando em conta os hipotéticos oceanos venusianos e uma pressão de apenas 10 atmosferas, foi esmagado e incinerado antes mesmo de alcançar a superfície do planeta. Desde então, muitas sondas significativamente reforçadas e modificadas visitaram Vênus, mas nenhuma delas conseguiu sobreviver nesse mundo monstruoso por mais de 2 horas. Parece óbvio que em tais condições nada pode sobreviver. Era o que os cientistas pensavam até pouco tempo. Em setembro de 2020, um grupo internacional de astrônomos liderado por Jane Griffiths realizou uma coletiva de imprensa, na qual anunciou ao mundo uma notícia sensacional. Existe vida em Vênus com quase 100% de probabilidade. A descoberta, como muitas coisas geniais, aconteceu por acaso durante os testes do poderoso telescópio JCMT. Foi exatamente então que, na análise espectral da cobertura de nuvens de Vênus, pela primeira vez, foi detectado o hidreto de fósforo, normalmente chamado de fosfina. Esse gás incolor e extremamente venenoso não é encontrado em condições naturais. Ou seja, ele é resultado de algum evento ou produto da atividade biológica. Talvez a fosfina tenha se formado devido aos inúmeros raios que atravessam a atmosfera de Vênus. Ou isso é um sinal da atividade vulcânica? Quem sabe? No começo, os astrofísicos consideravam essas versões, mas a quantidade de gás detectada era dezenas de milhares de vezes maior do que os limites permitidos. Por isso, os cientistas ficaram confusos sobre como interpretar esses resultados. Você acha que os astrônomos correram imediatamente para anunciar uma sensação ao mundo? Nada disso. Eles ficaram em dúvida e decidiram verificar o resultado novamente. Para o teste final, eles escolheram o observatório ALMA, composto por 45 telescópios instalados no deserto do Chile, e confirmaram que o resultado era absolutamente idêntico ao anterior. Então, olhando para Vênus, estamos vendo não apenas nuvens, mas uma concentração de bilhões de bactérias? Então, quando devemos esperar uma invasão alienígena? Se realmente estamos falando de micro-organismos, então provavelmente não será tão cedo. Agora vamos tentar voltar dezenas de milhares de séculos no passado. Nesse período, segundo cientistas, Vênus era parecido com a Terra. Sua superfície era coberta por oceanos e o clima era suave e confortável. Mas o efeito estufa monstruoso mudou gradualmente o cenário desse mundo distante, transformando o planeta em um deserto sufocante tão quente que até o chumbo derrete em sua superfície. Mesmo assim, os astrobiólogos sempre suspeitaram que, durante o período favorável de desenvolvimento do corpo celeste, algumas bactérias conseguiram surgir. E agora continuam existindo na atmosfera. E agora, finalmente, obtivemos uma prova direta desse fato. Não é à toa que, para estudar o espectro da atmosfera, foi escolhida uma camada de nuvens localizada a 50 a 60 quilômetros acima da superfície de Vênus. As nuvens aqui são compostas de gás sulfuroso que às vezes se condensa em gotas de ácido sulfúrico. Mas as condições de temperatura são bastante aceitáveis. Não são os infernais 400, 500 graus, mas apenas 30 graus acima de zero. Foi exatamente nessa faixa que o hidreto de fósforo foi detectado. Quando a linha da fosfina apareceu no espectro, os astrônomos ficaram bastante intrigados. Quem ou o que pode produzir esse gás em uma quantidade tão grande? Os cientistas começaram a descartar as possíveis hipóteses e chegaram a uma conclusão inequívoca. Muito provavelmente, a origem da fosfina é bacteriana.
Se acrescentarmos a isso a glicina recentemente descoberta na atmosfera venusiana, um aminoácido envolvido na formação de formas de vida baseadas em proteínas, fica evidente o quanto sabemos pouco sobre nossa vizinha nebulosa. Mas será que algo parecido não havia sido descoberto antes? Sim, foi. E até algo muito mais significativo do que os resultados da atividade de insignificantes bactérias anaeróbias. Durante o processamento de antigas imagens panorâmicas de Vênus, feitas por sondas conhecidas como Venera 9 e 14, os cientistas notaram objetos estranhos, chegando até a dar nomes a eles de forma associativa, como escorpião ou lagarto. Com a ampliação máxima, eles ficam claramente visíveis nas fotos. Ao todo, os astrônomos contaram 18 criaturas exóticas. É notável que elas podem ser facilmente distinguidas dos fragmentos geológicos do solo. Além disso, de uma foto para outra, os objetos mudam de posição. Podem ser formas de vida que funcionam com base em princípios bioquímicos desconhecidos para nós. O primeiro a notar criaturas desconhecidas pela ciência foi Leonid Xenfomolite, em 2012. O doutor em ciências físico-matemáticas, ao processar as imagens, chegou à conclusão de que estava diante de objetos biológicos, embora se movessem extremamente devagar. Então, o cientista, após consultar um colega do Instituto de Catálise, concluiu que as substâncias que vivem em altas temperaturas e sob uma pressão monstruosa são completamente diferentes das da Terra. Outra química está envolvida na manutenção da atividade vital. O carbono é substituído pelo nitrogênio, portanto, esses objetos não têm absolutamente nenhuma relação com o mundo das proteínas. Muitos astrônomos discordam das conclusões do professor Xenfomolite, afirmando que esses fragmentos não se movem de forma independente. A culpa é do vento que sopra constantemente na superfície de Vênus. Nem todos concordam com isso. Mesmo levando em conta a densidade da atmosfera do planeta, a velocidade do vento não pode ser considerada suficiente para mover objetos desse tamanho. No entanto, vamos voltar à realidade atual. Os cientistas têm motivos suficientes para acreditar que as nuvens de Vênus estão cheias de bactérias? Na verdade, considerando a exclusão de todas as opções possíveis, a análise espectral pode ser confiável. Ainda mais porque o fenômeno da existência de vida em Vênus vem sendo discutido há décadas, inclusive falando-se sobre formas biológicas alternativas concentradas justamente nas camadas superiores da atmosfera. Várias vezes já se falou sobre a terraformação do planeta, mas quase nunca as teorias abordaram sua superfície. A colônia hipotética era invariavelmente colocada nas nuvens de Vênus. Por que os micróbios locais não viveriam lá? Na atmosfera densa, eles estão protegidos da radiação ultravioleta. Além disso, o regime de temperatura lá é bastante aceitável, sem extremos infernais. Só uma missão espacial poderá confirmar ou refutar essa hipótese. A data mais próxima para o lançamento da Venera D é 2026, mas ela pode ser adiada por vários motivos até 2031. Uma das tarefas prioritárias da missão é a busca por vida no planeta e em suas proximidades. No aeróstato, que será lançado na camada de nuvens de Vênus, está planejada a integração de um microscópio fluorescente para detectar compostos proteicos em amostras da atmosfera. E é basicamente essa a grande novidade. Nada de esfera de Dyson, nem cérebro de Boltzmann, nem civilização do terceiro tipo com seu demônio de Laplace e viagens pelo multiverso. E ainda assim, o fato de existirem quaisquer formas de vida em Vênus, que é totalmente imprópria para isso, é uma notícia impressionante. E se você se inscrever no nosso canal e deixar um like neste vídeo, as novidades cósmicas certamente vão encher sua vida de um sentido fascinante. No nosso canal só tem o melhor, mas o mais importante. Graças a uma missão cara em todos os sentidos, a humanidade aprendeu mais sobre os mundos que cercam a Terra. Se você se interessou pelas histórias sobre planetas distantes, volte sempre. Ainda temos muita coisa interessante pela frente. Se vocês quiserem que continue assim, vamos juntar 20 mil baita likes eletrônicos neste vídeo e um novo episódio mega legal será lançado no canal imediatamente. Então não perca a chance, clique no like deste vídeo e o universo com certeza vai te recompensar.